Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Bom, imaginemos a entrada de uma festa extremamente exclusiva. Daquelas com cordas de veludo na porta e tudo mais. Exatamente. Existe aquela famosa corda de veludo e na frente dela um segurança imponente. Só que, esse segurança não tem uma lista de convidados na mão. Como assim? Nenhuma lista. Nenhuma. Ele não pede identidade, não checa o sistema, nada. Ele decide quem entra na área VIP puramente na base da intuição, sabe? Nossa, na base do olhar mesmo. Ele olha para o corte do terno de um, reconhece o rosto de outro que apareceu no noticiário ontem, dá um sorriso amigável e simplesmente libera a passagem. Sem fazer nenhuma pergunta. Nenhuma. Não há registro formal, não há perguntas sobre o que a pessoa vai fazer lá dentro da festa. E, bom, é assim, na base do improviso e do reconhecimento facial de autoridades, que muitos políticos têm entrado em presídios de segurança máxima no Brasil. Pois é, e carceragens também, né? É um absurdo se a gente parar pra pensar. Com certeza. Mas hoje o nosso foco recai sobre um documento que tenta, basicamente, demitir esse segurança da intuição. Graças a Deus. Estamos falando do projeto de lei 765 de 2026, de autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou o seu anfitrião e estou aqui com a nossa especialista para destrinchar isso. Olá, é um prazer estar aqui de novo. E, olha, essa sua analogia do segurança ilustra perfeitamente o vácuo normativo que esse projeto de lei tenta preencher. Uhum. Porque o ambiente carcerário e as investigações criminais não podem, sob nenhuma hipótese, operar como uma extensão do palanque político. Ou, pior ainda, como uma zona cega institucional, sabe? Sim, vira uma terra sem lei lá dentro. Exato. Quando o acesso a uma pessoa privada de liberdade perde o seu caráter estritamente oficial e passa a servir para promoção pessoal, as coisas complicam. Ou para captação de alianças escusas, né? Com certeza, ou até para intimidação velada de testemunhas. Quando isso acontece, a estrutura da justiça inteira começa a ruir. O que esse documento propõe é uma mudança de paradigma. Sair daquela coisa do você sabe com quem está falando. Perfeito. Sair de um sistema baseado no peso do cargo de quem visita para um sistema totalmente baseado no rigor e na rastreabilidade do propósito dessa visita. E a premissa fundamental que quem está acompanhando este mergulho profundo precisa ter em mente é que o impacto dessa mudança vai muito além dos muros das penitenciárias. Muito além. Afeta diretamente a segurança pública e a credibilidade das grandes investigações do país. Quer dizer, do nosso dia a dia aqui fora. Sim, porque tudo está interligado. Pensa só. Uma visita sem registro a um detento de alto perfil pode ser o momento exato em que se negocia o silêncio de um delator premiado. Ou onde as facções criminosas articulam apoio logístico em troca de influência política, né? O estrago de um encontro não documentado numa cela ecoa nas ruas, não fica só lá dentro. Pois é. A opacidade gera desconfiança. Se a população e os próprios órgãos de controle não sabem por que, sei lá, um senador ou um prefeito passou 3 horas conversando com o líder de uma organização criminosa que está preso, A legitimidade da execução penal se perde completamente e o projeto tenta mapear justamente essa fronteira, essa linha cinzenta. certo? Então vamos desempacotar isso passo a passo. Antes de entendermos a mecânica das proibições em si, a gente precisa entender quem está no radar dessa legislação. Isso é crucial. Quem é quem nessa história? E o que essas pessoas estão tentando fazer lá dentro? O texto altera a lei de execução penal e traça uma linha muito nítida logo de cara. Ele separa duas figuras principais. A autoridade e o agente político. Isso. A autoridade é quem tem o cargo ou função pública, tipo um juiz, um secretário de Estado, por exemplo. Pessoas com cargos técnicos ou administrativos do alto escalão. Exato. Já o agente político engloba quem exerce função pública de natureza política partidária, incluindo, e o texto é bem explícito nisso,
os dirigentes de partidos e os candidatos em período de campanha eleitoral. O que faz todo sentido colocar no papel. E o mais interessante é que a lei não para em classificar as pessoas, ela também classifica as intenções. Como assim as intenções? Bom, o que é fascinante aqui é como o projeto disseca o propósito da entrada da pessoa no presídio. Ele estabelece categorias muito, mas muito claras. Certo. Atribuições do cargo de quem está visitando. Ah, tipo, membros de uma comissão de direitos humanos verificando a qualidade da alimentação no presídio, algo assim. Exatamente isso. É uma função do cargo deles. Em contrapartida, o texto tipifica a visita eleitoral ou de campanha. Ixi, aí que mora o perigo. Pois é, essa é a visita contaminada pelo interesse pessoal. É focada em propaganda, gravação de material para redes sociais ou atos para captar votos. Seja dos próprios detentos ou usando a imagem do sistema prisional para o público externo, né? Para postar no Instagram e dizer, olha como eu sou durão contra o crime. Precisamente. E ainda tem um terceiro conceito que me parece ser o grande escudo para as operações policiais em curso. Qual seria? A visita com risco à investigação. Essa engloba qualquer contato que, por causa do perfil do visitante ou do conteúdo da conversa, possa comprometer o sigilo de uma delação ou o andamento de um inquérito. Olha, analisando essas fontes que a gente tem, eu fico com uma dúvida muito prática na cabeça. Pode falar? Porque, assim, no papel, essas 3 categorias fazem todo o sentido do mundo. Só que a realidade é bem mais complexa, sabe? Com certeza, o papel aceita tudo. É. Se um figurão da política, sei lá, um deputado muito poderoso, bater na porta da penitenciária, preencher o formulário oficial jurando que a visita é institucional para inspecionar as instalações. Uhum. Mas a intenção real dele, lá no fundo, é sentar com um chefe de facção para articular alianças eleitorais para a próxima eleição? Como um simples pedaço de papel impede a verdadeira intenção? Do sistema atual, você não tem como ler a mente do visitante. Pois é, não existe polígrafo na porta do presídio. Exato. E a resposta do projeto de lei para essa camuflagem não é tentar adivinhar a intenção do cara, mas sim criar um filtro burocrático e institucional tão denso, mas tão denso, que torna o custo da mentira altíssimo. Ah, entendi. Fica difícil sustentar a farsa. Muito difícil. O projeto retira a decisão final das mãos do elo mais fraco da cadeia de comando. Porque, hoje em dia, pensa bem, um diretor de presídio sofre uma pressão absurda para não negar a entrada de um político poderoso. É a velha cultura da carteirada. Você sabe com quem tá falando, vou mandar te demitir. Exatamente. O projeto muda isso exigindo que o pedido seja formal, detalhado por escrito e, acima de tudo, escrutinado por múltiplos atores diferentes. Ah, então ele meio que tira o diretor do presídio da linha de tiro direta. Tirou o alvo das costas dele. Legal. Em vez de o diretor ter que dizer um não solitário para um senador, o sistema inteiro avalia o pedido. Isso. A administração da unidade prisional é obrigada a emitir um parecer técnico, por escrito, focado estritamente na questão da segurança da unidade. Então eles precisam atestar se aquela movimentação, se aquele político entrando ali, coloca a rotina da cadeia em risco. Sim, e não para na administração penitenciária. A coisa vai além. O Ministério Público e a defesa do preso também recebem cópias prévias desse pedido de visita. Nossa, então todo mundo fica sabendo antes do cara sequer pisar lá. Todo mundo. E se conectarmos isso ao cenário de uma investigação que já está em andamento, o mecanismo de proteção fica muito evidente. Como assim? Se a administração, o Ministério Público ou os próprios investigadores sinalizarem que existe ali um risco à investigação, a porta não se abre administrativamente. A chave muda de mão. Muda pra quem? A competência para autorizar a visita é imediatamente transferida para um juiz. O magistrado responsável pelo inquérito ou pela execução penal passa a ser a única pessoa capaz de liberar aquela entrada. Caramba! E por meio de uma decisão expressa e fundamentada. É a criação de um verdadeiro escudo institucional. Cara, isso significa a morte da visita surpresa. Totalmente. Acabou aquela história do político aparecer no meio da tarde de um domingo, do nada, na portaria da Polícia Federal, exigindo entrar para falar com o aliado preso. Acabou a festinha particular. E o projeto é ainda mais agressivo quando se trata de campanha eleitoral explícita. Existe uma vedação total e absoluta. Ah, é. Se ele falar que vai fazer campanha, já era. Nem precisa falar. Se o contexto provar que a finalidade for eleitoral, a autorização é proibida por lei.
E o texto coloca uma trava jurídica poderosa. Qual é a trava? Qualquer efeito prático ou político que nasça de uma visita feita com esse propósito é considerado nulo de pleno direito. Ou seja, se o cara conseguiu entrar burlando as regras e firmou um acordo político lá dentro, esse acordo não tem validade jurídica nenhuma. Exato. O que nos leva ao coração do princípio da igualdade no sistema de justiça, que é expressamente citado nos critérios objetivos de aprovação das visitas. Igualdade entre os próprios detentos, você diz. Isso. Vamos pensar na disparidade grotesca que existe hoje no Brasil. Um detento comum, sem conexões políticas, está submetido a um regime draconiano para conseguir ver a própria família. É verdade. São dias super específicos, horários super reduzidos. Exato. Revistas rigorosas que muitas vezes são humilhantes, limitação estrita do número de visitantes por semana. É um sofrimento para a mãe ou esposa conseguir entrar com uma sacola de comida. Pois é. Enquanto isso, um preso influente, um cara do colarinho branco ou líder de facção recebe políticos, deputados e prefeitos a qualquer momento, transformando a carceragem em um verdadeiro comitê estratégico. Comitê estratégico, olha, eu adorei esse termo, porque é exatamente o que algumas celas VIP viram. É um escritório de despachante. Exatamente. A prisão não pode servir como um polo de articulação VIP para o crime ou para a corrupção. A lei tenta, de forma muito contundente, nivelar esse terreno. E, olha, para garantir que esse networking não continue acontecendo por debaixo dos panos, mesmo após a aprovação do juiz, as restrições operacionais são pesadíssimas. São bem severas. Digamos que a visita passe por todo o filtro burocrático. O juiz libera, o MP aprova, tudo certo. Quando esse visitante entra, ele não tem passe livre para passear pelos corredores do presídio, né? De jeito nenhum. A visita passa a ter data e hora marcada. E mais, uma duração cronometrada no relógio. E tem mais, exige-se o acompanhamento físico de agentes penitenciários durante 100% do tempo da visita. É o Estado respirando no pescoço do visitante o tempo todo. Literalmente. E o planejamento dessa incursão precisa ser meticuloso. A direção do presídio é obrigada a elaborar um plano de segurança específico para aquele visitante em questão. Como vai ser o trajeto dele lá dentro, como vai ser o controle da comunicação dele. Exatamente. A lei até prevê a possibilidade de isolar o visitante em uma sala para que ele só tenha contato visual e verbal com o preso específico que ele foi visitar, e mais ninguém. Então, a ideia é impedir que um político faça um tour pelas galerias, acenando e cumprimentando os detentos como se estivesse caminhando numa feira livre atrás de voto, comendo pastel. Bem essa imagem. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nas minúcias desse projeto. Existe uma proibição absoluta de captação de imagem ou áudio lá dentro. Aleluia. Acabaram as selfies no pátio do presídio com a legenda de visitando os injustiçados. Acabou. Se alguém for pego tentando entrar com o celular escondido ou uma microcâmera na lapela para transmitir conteúdo lá de dentro, o projeto prevê responsabilização administrativa e penal imediata. Mas sabe como é? Nós sabemos que o Brasil tem uma longa tradição de leis incríveis no papel, que parecem maravilhosas, mas que não sobrevivem à prática, né? A famosa lei que não pega. Ah, o famoso jeitinho brasileiro. Esse filtro todo que a gente está falando só funciona se a sociedade puder auditar o processo. A fiscalização real depende de dados reais, acessíveis. Que é exatamente onde entra a ferramenta tecnológica mais ambiciosa proposta pelo texto do projeto. A criação do tal do portal. Sim. O projeto determina a criação do Portal Nacional de Autorizações de Visitas a Custodiados e, presta atenção, não é apenas um sistema interno para os agentes. Não. Não. É um registro público, na internet. A proposta é que qualquer cidadão, qualquer jornalista investigativo ou pesquisador possa acessar um banco de dados e verificar as coisas. Verificar quem solicitou entrar num presídio, quem autorizou a entrada, qual foi a justificativa oficial e quanto tempo a visita durou. Tudo ali, na tela. Tudo ali. E isso vale tanto para os pedidos que foram aprovados quanto para os que foram negados, viu? Fica tudo registrado. Cara, isso muda tudo. É tirar a negociação política dos bastidores, da salinha fechada e jogar num telão em praça pública. É a luz do sol como desinfetante, né? Perfeito. Se um governador, resolve visitar um bicheiro que está preso, o registro vai estar lá para o jornalista questionar no dia seguinte na coletiva de imprensa. Uhum. Mas lendo o projeto com cuidado, dá para notar que existe uma corda bamba muito fina que eles estão tentando atravessar com esse portal. Não é tão simples assim. Como assim, corda bamba?
Bom, o desafio imposto pelo texto é monumental no aspecto da segurança da informação em si. O portal deve ser transparente, sim, mas não pode funcionar como um serviço de inteligência gratuito para o crime organizado, concorda? Ah, entendi. Se a polícia está investigando uma rede de lavagem de dinheiro, divulgar em tempo real que um procurador específico foi visitar um detento X pode dar ruim. Exatamente, pode alertar o resto da quadrilha de que aquele detento ali está, de repente, fazendo um acordo de delação premiada. É verdade? Entregaria o jogo de bandeja. Pois é. Por isso o texto é cuidadoso ao determinar que dados sensíveis, pessoais ou que coloquem o sigilo das investigações em risco, não podem ser publicados abertamente no portal público. Então tem um filtro no portal também? Tem. O sigilo estratégico ainda prevalece onde o andamento da persecução penal exige para não estragar a investigação. Mas mesmo com sigilo não fica solto, né? Porque, pelo que eu vi, para manter o controle da situação, qualquer decisão desse sistema sigiloso precisa ser comunicada ao juiz do caso e ao MP num prazo super curto. Sim, e no máximo 24 horas. E por falar em prazos apertados, o cronograma de implementação dessa maravilha tecnológica que a gente está descrevendo beira a ficção científica no Brasil. Nossa, nem me fale. O Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, tem apenas 90 dias após a publicação da lei para padronizar todos os ritos, formulários e fluxos processuais em âmbito nacional. Isso no papel, sim. E o Executivo Federal, através do Ministério da Justiça, tem 120 dias para desenhar, programar, testar e colocar esse portal nacional no ar, além de treinar todos os diretores de presídio e agentes do país. É puxado. A gente está falando de 4 meses para revolucionar a logística penitenciária brasileira inteira. É construir o avião enquanto ele já está voando no meio de uma tempestade. Total, isso levanta uma questão importantíssima sobre a viabilidade real de execução desse projeto. Porque, vamos ser sinceros, o sistema de justiça e segurança brasileiro não é uma entidade única e coesa que funciona bonitinho. Longe disso, é cada um por si. Ele é profundamente fragmentado. Nós temos 27 administrações penitenciárias estaduais diferentes. Sim, cada estado com sua regra, seu sistema. E os tribunais de justiça estaduais operam com softwares distintos que, frequentemente, não se comunicam entre si de jeito nenhum. Nossa, é o caos da TI. Pois é. Fazer com que o sistema prisional de um estado, lá no extremo norte do país, alimente em tempo real e sem falhas um banco de dados centralizado em Brasília dentro de 120 dias... É pedir milhões. É um desafio de integração de dados e de engenharia de software gigantesco. Vai exigir uma coordenação federativa que, olha, a gente raramente vê funcionar com essa agilidade por aqui. O gargalo da tecnologia vai ser um espetáculo à parte para a gente acompanhar. Mas, vamos mudar de marcha um pouquinho aqui e pensar nos casos excepcionais da lei. Certo. Porque a gente tem falado muito de prefeitos, deputados, figuras do legislativo, né? Aquele político tradicional. O padrão. Mas e se a visita for de um chefe de Estado? Ah, aí muda de figura. Pois é, um presidente da República ou, sei lá, um monarca estrangeiro em missão oficial aqui no Brasil. Porque o direito brasileiro é cheio daquelas prerrogativas de foro e proteções constitucionais para altos cargos. Essa lei consegue enquadrar essas figuras do topo da pirâmide ou ela, no fim das contas, cria um atalho VIP exclusivo para eles? Olha, o texto lida com essa hierarquia de uma maneira muito inteligente. Ele não ignora a realidade. Ele reconhece que existem missões de interesse público relevante e prerrogativas constitucionais inegáveis. Tá, ele aceita que o presidente é o presidente. Sim. O projeto cita explicitamente o caso de chefes de Estado em missão oficial. Contudo, e isso é o principal, a mensagem subjacente é que prerrogativa não é sinônimo de informalidade. Ah, interessante. Mesmo essas autoridades de altíssimo nível, o topo da cadeia alimentar da política, precisam justificar o ato formalmente e por escrito. A unidade prisional ainda precisa garantir as condições de segurança da visita, não pode entrar de qualquer jeito. E o Ministério Público também é avisado nesses casos? Sim, o Ministério Público deve ser avisado previamente. E o registro vai para o Portal Nacional da mesma forma que os outros. A imunidade protege o cargo do presidente, mas não exime a autoridade do rito de transparência. A não ser que a própria Constituição
imponha um sigilo específico para a situação. Exatamente. O rito é obrigatório. Ou seja, se o presidente quiser ir, ele vai, claro. Mas ele deixa os rastros no sistema para todo mundo ver. Exato, não tem visita fantasma. Agora, saindo do universo das penitenciárias de segurança máxima e olhando para a ponta mais frágil, mais delicada da corda, o projeto traz um ponto que eu achei crucial, voltado para as unidades socioeducativas. Ah, sim. A parte do ECA. E isso, ele aplica essas mesmas restrições aos abrigos de vulneráveis e aos centros de internação de adolescentes, que são regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesses ambientes, a proibição de visitas com finalidade político-eleitoral não tem flexibilidade nenhuma. É um bloqueio absoluto. E essa é uma das camadas mais sensíveis e necessárias de toda a lei, viu? Nós estamos falando de populações que o Estado tem o dever legal e moral de proteger de forma integral. Com certeza. É criança e adolescente no meio disso. Adolescentes em privação de liberdade ou pessoas em situação de extrema vulnerabilidade em abrigos públicos simplesmente não podem ser instrumentalizadas dessa forma. É revoltante ver políticos usando isso. É nojento. A prática de políticos usarem essas instituições para fazer aquelas fotos caridosas, Pegando criança no colo em véspera de eleição. demonstrando um falso compromisso social, isso é uma violação claríssima da dignidade dessas pessoas. O projeto percebe que a dinâmica de poder ali dentro é tão desproporcional que qualquer tentativa de contato político precisa ser extirpada pela raiz. Não tem meio termo. E olha, para garantir que essa raiz seja cortada mesmo, de verdade, o projeto de lei não ficou só no campo das regrinhas administrativas de visitação que a gente estava falando de formulário e tal. Ele foi direto na ferida penal. Aí é que o bicho pega. Toda essa estrutura de controle não funcionaria se não houvesse uma punição severa para quem tenta fraudar o sistema. O projeto propõe alterar o coração da legislação criminal brasileira. Ele cria um crime novinho em folha no Código Penal. O famoso artigo 353-A. Isso. É o momento em que a lei finalmente mostra suas garras, sabe? O texto criminaliza, de fato, a conduta de quem tenta ingressar num estabelecimento penal ou socioeducativo sem autorização. Ou descumprindo as regras que a gente mencionou, né? Sim, descumprindo regras ou utilizando-se de fraude, força bruta ou da clássica carteirada abusiva na porta. Se o indivíduo tentar forçar a porta do presídio para influenciar o comportamento de um preso, para pressionar uma liderança lá dentro ou para fazer campanha política velada, meu amigo, ele está cometendo um crime grave. E a pena é pesada. A pena base estipulada é de reclusão de 3 a 8 anos, além do pagamento de multa pesada. Não é brincadeira. Pois é, reclusão de 3 a 8 anos. É muito importante a gente enfatizar o peso disso para quem está acompanhando. Não é uma infraçãozinha leve que se resolve assinando um termozinho no juizado e pagando 2 cestas básicas. De jeito nenhum, é pena de prisão mesmo, regime fechado ou semiaberto. É destruição de uma carreira política. E a lei ainda traz um multiplicador de gravidade que eu achei genial. Se a pessoa que comete esse crime for titular de cargo público, uma autoridade ou um agente político eleito, a pena aumenta de 1/3 até a metade. Nossa! É a lei dizendo, você é poderoso, então a queda vai ser maior. O sistema diz basicamente o seguinte: se você usar o poder que o povo te deu, o seu mandato, para driblar a segurança de uma cadeia, nós vamos pesar a mão em dobro contra você. E vale lembrar que a responsabilidade não recai apenas sobre o político ou a autoridade que força a entrada. Existe uma visão bem sistêmica sobre a infração. Como assim? Quem mais se dá mal nessa? Os servidores públicos lá dentro. Se um diretor de presídio ou um servidor penitenciário ceder àquela pressão do político e facilitar esse ingresso irregular, ele entra na roda da punição administrativa imediatamente. Ele responde junto. Sim, as sanções variam de uma simples advertência até a demissão sumária do serviço público. E por incrível que pareça, isso empodera muito o agente penitenciário lá na ponta. Claro, porque dá uma desculpa irrefutável para ele dizer não. Exatamente. Quando o político chegar esbravejando, exigindo entrar, o agente tem na lei o escudo dele. Ele pode simplesmente dizer: doutor, se eu abrir essa porta fora do sistema, eu perco meu emprego na hora e respondo a um processo criminal. Não posso. O projeto trava as 2 pontas, né? Pune a arrogância de quem tenta entrar à força e tira aquela margem de tolerância ou jeitinho de quem deveria barrar a entrada. Perfeito. Ele amarra todas as pontas do problema.
Então, para a gente amarrar o nosso mergulho também, o que tudo isso significa na prática? Olhando para o panorama das fontes que a gente dissecou hoje aqui, esse projeto de lei é uma tentativa de transformar o presídio, que historicamente no Brasil tem sido um território dominado por opacidade, telefonemas na surdina e favores políticos. As famosas trocas de favores. Pois é, tentar transformar isso em um ambiente blindado, objetivo e metrificado. Ele tenta impedir de vez que o sistema de justiça vire tipo um parque de diversões para campanhas eleitorais e articulações escusas da pior espécie. É exatamente essa justificativa apontada pelo próprio autor da matéria no documento. Ele diagnosticou que a ausência de um regramento federal estrito gera uma percepção popular de impunidade e de manipulação política das cadeias. E com razão, né? Porque a percepção é muito real. Sim. Quando as autorizações são descentralizadas e dependem do bom humor ou do medo de um diretor local que não quer perder o emprego, o andamento das grandes investigações fica sempre sob a ameaça de contaminação externa. É inevitável. Alguém vai lá e avisa o investigado. Exato. Então, ao criminalizar o abuso de acesso e construir esse portal de monitoramento público que a gente discutiu, o legislador tenta devolver à sociedade uma garantia mínima, a garantia de que as instituições de custódia servem apenas à justiça e a mais ninguém. O que nos deixa com um pensamento final muito interessante. Uma provocação para quem está acompanhando essa nossa exploração refletir em casa. Imaginem o nível de deterioração de uma prática institucional no nosso país para chegarmos a este ponto. Nossa, é verdade. Pensa comigo. Quando os próprios legisladores, os deputados, precisam redigir uma lei tão densa, cheia de travas tecnológicas e com penas de prisão tão altas, única e exclusivamente para impedir que os seus próprios pares, os outros políticos, usem os presídios como extensão de seus gabinetes, isso não seria uma admissão silenciosa, quase que um grito, de que no jogo de poder do Brasil atual, o acesso a líderes encarcerados se tornou uma moeda de troca de valor incalculável? Faz a gente questionar tudo. Até que ponto a criação dessa muralha jurídica, gigantesca e complexa, apenas revela a força do esquema paralelo que hoje impera solto nas sombras do nosso sistema penal? Fica a reflexão. É uma constatação bem incômoda, viu? Mas é brilhante. O direito penal, ele geralmente atua como um espelho da nossa sociedade. A gente só cria fechaduras tão complexas e blindadas quando os roubos institucionais já se tornaram parte da nossa rotina. É triste, mas é a realidade. Exatamente. É a tentativa de trocar de vez aquele segurança da nossa analogia, aquele cara que liberava os amigos na porta da festa VIP, por um livro de regras implacável, frio e iluminado pelos holofotes da transparência pública. Queremos agradecer imensamente a companhia e a curiosidade de todos que mergulharam com a gente em mais essa análise documental de hoje. Continuem questionando as manchetes por aí, buscando entender como as engrenagens do Estado funcionam de verdade nos bastidores, e nós nos encontramos na nossa próxima exploração de fontes. Até lá! Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!